que um dos setores mais afetados, né, nessa crise da pandemia é o setor de bares e restaurantes. E quem está na ponta da linha para conversar com a gente é Abdon Boston, empresário, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a BIH, aqui no Rio Grande do Norte. Eu já cumprimento o Abdon. Bom dia, Abdon. Bom dia, Diógenes. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da 96. Abdon, ontem eu acompanhei o noticiário e o presidente dos Estados Unidos, o Biden, Joe Biden, ele falava em ajuda para o setor de bares e restaurantes, né? Você vê como esse setor é tão importante, que a maior economia do mundo está preocupada em conceder auxílios ao setor. E eu inicio a nossa conversa exatamente nesse ponto. Que tipo de ajuda o setor de bares e restaurantes tem recebido? Vamos focar aqui no Rio Grande do Norte. Diógenes, quando se fala aí nos bares e restaurantes, a gente está falando no turismo como um todo já, né? Não existe destino turístico nenhum no mundo que não tenha uma qualidade boa de bares e restaurantes. Quando se viaja para qualquer lugar do mundo, você quer passear, quer comer bem, quer ir para um bar, você tem que ter opções. Por exemplo, a cidade de Nova York hoje tinha, né? Não sabemos mais depois da pandemia, tinha 36 mil opções de gastronômicas, entre lanchonetes, bares, self-service e tudo isso. Então, é uma cidade que as pessoas vão para se divertir, vão para a parte cultural, mas também vão para aproveitar a parte gastronômica. Isso qualquer destino do mundo turístico. Eu falo em nome sempre da hotelaria, mas quero conciliar quando nós estamos numa cidade turística como Natal e nós temos lockdown atrás de lockdown. Quando os restaurantes até a semana passada, ou retrasada, só podiam abrir até as 20 horas, sem bebida alcoólica, isso praticamente mata o setor. E nós não somos contra a vida e a preservação de vidas. Eu tenho dito todos os dias, o turismo emprega mais de 120 mil pessoas com empregos diretos, fora os indiretos e terceirizados. Mas nós precisamos preservar os empregos, porque os empregos é aquilo que dignifica um cidadão e leva qualquer anseio para sua família, para sua casa ao final do dia. Isso é uma verdade, a gente não pode fugir dela. E o que acontece é que, se os nossos governos têm a necessidade, por conta ainda da pandemia, de manter o lockdown dia após dia, eles precisam, não tem problema, pode fazer o lockdown aí até dezembro, mas vamos ajudar aquelas pessoas mais necessitadas que precisam e vivem do turismo. Ontem saiu no programa de Enio Cinedino, à noite... Jornal das 6. Dinarte, exatamente. Dinarte colocou uma notícia que no turismo, só no turismo, 40%, né, tivemos aqui uma queda. Mas os números que ele tem são números oficiais, pessoas com carteira assinada. E aqueles empregos indiretos e os terceirizados que trabalham para o turismo. O número que ele deu foi 3 mil e poucas pessoas. Esse número ele passa de 5 mil pessoas. Existem aqueles fornecedores ali na Ceasa que fornecem frutas e verduras somente para os hotéis. Os hotéis fecharam. E vocês acham que eles vão continuar com o mesmo movimento e com a mesma quantidade de funcionários que eles tinham? Não. Os fornecedores de material de limpeza, uma empresa só que eu tenho conhecimento, que a dona fala comigo, ela tinha 12 funcionários. Ela colocou 10 funcionários para fora. E agora você vai colocando e vamos dentro desse universo que não pertence ao turismo, mas trabalham diretamente com aqueles que vivem do turismo, aí o número é espantoso, na verdade. Então, o que é que os governos têm feito? O nosso governo aqui no nosso estado tem feito muito pouco, infelizmente muito pouco. O turismo tem pedido para os nossos governantes ajuda, nós temos exemplos claros.
O Estado aqui do Ceará deu uma ajuda, tem dado uma ajuda àqueles que vivem do turismo, uma ajuda de R$ 1.000 por mês. Essas pessoas estão necessitadas, elas estão sem alento nenhum. A nossa entidade, chegamos ao ponto, junto com o Padre Sávio, para fazer atrás de cestas básicas. Conseguimos 400 cestas básicas para aqueles funcionários dos hotéis que estão demitidos, e já acabou o dinheiro quando eles foram para fora, foram dispensados, no começo do ano passado, em março, abril. Até hoje não tem emprego. Então, a gente precisa que o governo olhe para as empresas, elas não podem quebrar e fechar. E também olhem para esses colaboradores, esses trabalhadores do turismo. Luciano Kleiber tem uma pergunta. Vamos lá, Luciano. Adão, bom dia. Você se referiu aí a esse levantamento que o Jornal das 6 divulgou ontem, feito por Dinarte Assunção, e ele aponta que 40% das demissões nesse primeiro trimestre do ano aqui no Rio Grande do Norte foram do setor de turismo, como você bem disse, essa cadeia, né, que envolve aí a alimentação fora do lar, bares, hotéis e tudo isso que se envolve, fala-se em 52 segmentos. O governo do estado, Adão, divulgou em março, aliás, no início de abril, dados relativos a março que apontam uma queda de apenas 30% no faturamento do segmento de bares e restaurantes no Rio Grande do Norte. Como é que vocês receberam esse número? Porque pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, pelo que a gente assiste às entrevistas de vocês, e você reafirmou isso agora, pelo impacto que está se tendo, a impressão que a gente tem é que essa queda é muito maior. Luciano, eu não posso responder diretamente pelos bares e restaurantes, eu respondo pelos hotéis. Mas eu faço uma pergunta direta a Diógenes e Luciano, e para mim, e para os ouvintes. Nós estamos frequentando bares e restaurantes no nosso dia a dia, como frequentávamos? Está dada a resposta. Esses números, se são reais, eu não posso dizer nem afirmar, eu não estou vendo esses números. Eu não sei se vocês tiveram acesso a isso. Né? Exatamente como o secretário da Secretaria de Tributação do município disse que a arrecadação da hotelaria caiu também 30%. Como é que ela caiu 30% se os hotéis fecharam as portas? Eles não foram obrigados a fechar as portas. Mas se não tinha absolutamente nenhum cliente para entrar nem sair dentro do hotel, mais barato você fechar a porta porque o prejuízo é menor. Então, os hotéis fecharam as portas meados de março, vieram abrir em julho. Alguns hotéis em agosto, setembro, outubro, outros em novembro. Tem hotéis que até hoje nunca abriram. Dezenas de hotéis nunca mais abriram. Vai sair um levantamento aí que de 2019 até agora, provavelmente, mais de 40 meios de hospedagens em Natal fecharam. A gente não sabe se fecharam para sempre ou se ainda vão reabrir. Muitos a gente não tem conhecimento. Então, eu não estou questionando os números, mas esses números são, para aos nossos olhos, eles são irreais. Só para situar nosso ouvinte, a gente está perguntando muito sobre bar e restaurante para o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui do Rio Grande do Norte, a BIH, porque é o setor que tem mais chamado a atenção para esse momento de crise. Mas, assim, o hotel está entrelaçado com bar, com restaurante, com o setor de eventos. Inclusive, a gente vai entrar nesse assunto agora, que é o PES, né? Então, é por isso o hábito que a gente está perguntando, partindo, né, do bar e restaurante, e lembrando até que quase todo hotel, né, tem um bom restaurante, tem seu bar também, né? Está dentro do negócio da indústria hoteleira, né, que sofre também com essa questão da pandemia. Então, é por isso que, às vezes, mas a gente sabe que tem uma associação representativa somente de bares e restaurantes. Mas eu queria perguntar sobre o PES, né? Até que ponto o PES vai ser um reforço aí, amenizar as agruras do setor do ponto de vista econômico, até que se chegue a uma certa normalidade, uma retomada dos eventos, e o resultado do que foi apresentado se foi frustrante para o setor. Diógenes, eu queria só contribuir um pouco com a sua afirmativa anterior, que você tem razão. Não existe turismo
sem gastronomia, né? Qualquer lugar do mundo que a gente vai, uma cidade do interior, se a gente vai para Gostoso, Pipa, qualquer lugar, a gente primeiro procura saber quais são os bons bares, restaurantes onde tem movimento. E se esse setor se acaba e desaparece, acaba com o turismo. Essa é a verdade. Então, nós somos intrinsecamente ligados e precisamos um dos outros. Isso é a verdade, não pode sair dela. Então, quando eu não fico me omitindo, é porque eu não posso responder diretamente pelos números dos bares. Não, Abdo, você não está se omitindo. Agora, você tem a cautela de não falar pelo setor, e isso é justificado. É por isso que eu estou fazendo essa ressalva, para que nosso ouvinte entenda, né? Porque alguma cautela. Mas me fala sobre o PES. Como é que o PES foi recebido pelo setor? Aí, do setor de eventos, hotelaria, turismo, eu tenho dito por diversas vezes que ele chegou tarde e atrasado, mas chegou. A gente também não pode reclamar, né? Ele chegou. Por que chegou tarde e atrasado? Porque sabia-se desde quando a pandemia iria chegar ao Brasil, ou seja, antes de chegar, que o primeiro setor a ser atingido ia ser fortemente o turismo, principalmente o setor de eventos. Então, como é que a ajuda vem chegar um ano depois? Isso é fato. E essa situação não é exclusiva do Brasil. O mundo inteiro, o turismo foi fortemente abalado, o setor de eventos do mesmo jeito. Então, precisávamos ter tido iniciativas mais enérgicas e com mais antecedência, porque o setor, eu costumo muito utilizar nesses últimos dias as palavras do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes disse: esse setor de turismo, hotelaria e eventos está no chão. Ou seja, ele já respondeu tudo. Está no chão. Esse setor está quebrado. Ele está falido. E se esse setor não retomar, a economia como um todo, ela vai sentir fortemente. São mais de 60 mil empresas no Brasil ligadas ao turismo. São mais de 17 milhões e meio de pessoas que trabalham ligadas direta e indiretamente e terceirizadas ao turismo. Não é pouca coisa. Então, Luciano, esse programa chegou não na boa hora, como eu disse, mas ele está chegando para todos nós. Não está como o setor gostaria, não veio com alguns vetos, mas pelo menos para compensar essa grande perda de receita dessas empresas de eventos, turismo, hotelaria, né? É como se fosse um refis, um novo refis para essas empresas. Entendam, vejam que vocês conhecem muito o pessoal que vive de eventos, de shows, está todo mundo parado, né? As pessoas que trabalham nesses setores, elas não estão sem emprego, estão sem mais alento nenhum, não tem como levar o sustento para casa. Essa é a verdade. Eu falei a vocês daquelas cestas básicas que a BIH conseguiu, e os setores de evento vieram pedir, né? Pelo amor de Deus, para dar aos peões que eles estão sem ter o que comer. Eu nunca esperei na minha vida passar por uma situação dessa. Eu, particularmente, eu não esperava. Então, chegou num bom momento. O que é que acontece? Qual foi o pensamento do governo, que é verdade? A maior carga tributária do mundo é no Brasil. Se uma empresa está parada há mais de um ano, os próximos meses, se Deus quiser, a economia começa a retomar por conta da vacina e a chegada, isso é inevitável, né? E com a retomada, como é que uma empresa suporta pagar impostos do ano passado até de 2019, 2020, o que vai vir pela frente? Ela não suporta, ela vai quebrar. Ela precisa pagar os seus funcionários, os seus fornecedores. Então, isso é uma ajuda que nenhuma empresa queria ter esse tipo de ajuda. Gostaríamos de estar faturando muito, como supermercado, farmácia, loja de material de construção e outros estão faturando bem, né? E não ter ajuda nenhuma. Mas é a realidade do setor e a gente não pode fugir dela. É suficiente? Não. Precisamos de mais. Precisamos também de várias ajudas a nível de governo estadual e de Era aí que eu queria chegar, Abdon, falando de ajuda, né? O que é que o setor, bares, restaurantes, hotéis, eventos, que, como você já bem disse, Diógenes pontuou, está tudo interligado. O que é que esse setor pede? O que é que tem pedido? O que é que tem recebido? E como é que está o diálogo com os poderes públicos
no Rio Grande do Norte de uma maneira geral? Pelo menos a nível da hotelaria como um todo, nós fizemos uma pauta, inclusive junto com a Câmara de Turismo da FEComércio, a BIH, o Convention Bureau, que é quem capta os eventos para os grandes eventos para a nossa cidade, o nosso destino, junto com o Sindetur, que é o nosso sindicato patronal, que tem conhecimento de como está a situação. Fizemos uma pauta de reivindicações e entregamos oficialmente ao governo do estado e à prefeitura. E não adianta atender, se você está pedindo 10, 15, 20 itens e você atende um ou dois, é uma esmola. Por isso que a gente fala de esmola. Por isso que os pedintes estão nos sinais, o mesmo pedinte todos os dias. Porque aquilo que ele recebe só dá para aquele dia. Se ele tivesse um salário algo suficiente, o pedinte, ele não estava ali todos os dias pedindo. Então, esse setor do turismo, ele está pedindo uma ajuda para sua sobrevivência nos próximos anos, nos próximos meses. E, por exemplo, a prefeitura, passamos o ano praticamente inteiro com os hotéis fechados, precisamos de uma ajuda no pagamento do IPTU, que os equipamentos são grandes. Precisamos uma redução significativa, talvez isentar o ISS, que são os impostos que o governo federal também está fazendo, a nível federal. Precisamos reduzir taxa de lixo. Tem hotéis de grande porte que pagam a taxa de lixo R$25 mil por mês. O hotel estava fechado e foi obrigado a pagar. E assim vai por inúmeros outros, a nível de governo estadual, ICMS, redução, o governo deu agora, IPVA, mas apenas deu 90 dias para frente, vai ter que pagar o IPVA desses carros. Esses carros estavam parados, sem produzir nada. Então, são essas solicitações que estão sendo feitas a nível de governo estadual, municipal, que precisam chegar com força, todas elas. Eles precisam chegar e dizer, vocês pediram isso, está aqui, vai ser dado isso, para vocês não quebrarem, não falirem, manterem os empregos, porque a maior indústria do nosso estado é o turismo. Abdon Gosso, para encerrar, eu queria saber do senhor a expectativa em torno do próximo decreto da governadora Fátima Bezerra. Não só da governadora, claro, mas também das prefeituras. O senhor acredita numa maior flexibilização? Qual é a expectativa do setor? O setor inteiro sonha com a flexibilização, mas nós pensamos sempre em preservar as vidas, pelo amor de Deus, isso é fato. O turismo tem perdido milhares e milhares de pessoas, como qualquer um. Isso é verdade. Agora, precisamos manter esses empregos. Já que os governos estaduais e municipais não estão fazendo quase que absolutamente nada por esse setor, eles precisam flexibilizar, agora manter o controle rigoroso de fiscalização. Isso é uma verdade e nós exigimos isso. A partir disso aí, a gente espera que seja flexibilizado, a gente espera que a gente já esteja como a Paraíba, que está flexibilizando rapidamente o seu setor e estão começando a respirar. E essa vacina precisa chegar o mais rápido possível na nossa população, para que, infelizmente, desculpe o termo, essa maldita doença desapareça dos nossos pensamentos e da nossa vida, para a gente voltar a uma normalidade. A gente fala aqui, eu vou mais uma vez utilizar, Diógenes, Luciano, peço aqui, até com licença a vocês, assim, eu quero fazer um apelo de socorro ao governo, à governadora, ao nosso prefeito. Olhem com bons olhos para esse setor, para essas pessoas que estão sendo fortemente atingidas e estão passando necessidades. Essa é a verdade. Precisamos disso. É isso aí, conversamos com o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no Rio Grande do Norte, a BIH, Abdon Gosso. Abdon, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Agradeço, obrigado, um bom dia a todos.